Ao meu lado, João Magalhães, editor de política do Jornal O Dia. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Lívio Galeno. Boa tarde aos telespectadores do Dia News. Quarta-feira de carnaval, mas o prefeito de Teresina, Doutor Pessoa, foi à Câmara Municipal de Vereadores na manhã de hoje, acompanhado do secretário de governo Adolfo Nunes e do seu líder também na casa, o vereador Renato Begé. Doutor Pessoa esteve reunido com o presidente da Câmara, Jeová Alencar, que é do mesmo partido do prefeito, decidindo, na realidade, ele decidiu comparecer à Câmara para, na realidade, depois de ter sido informado de que a votação da reforma administrativa não constava na pauta de hoje, quarta-feira. Para resolver o impasse, o prefeito de Teresina decidiu ir presencialmente dialogar com os vereadores e pedir a inclusão deste tema na pauta. E a visita deu resultado, João Magalhães. A pauta entrou em votação, já foi até aprovada. Como é que você recebe esta aprovação da reforma administrativa? Primeiro texto, primeiro assunto importante, primeira pauta importante de doutor Pessoa lá na Câmara. Aprovada por unanimidade, né, Lívio? O que demonstra que realmente a Câmara Municipal tem muita boa vontade com o Executivo. A gente já viu vários parlamentares que, em tese, são da oposição, dizendo que não querem fazer aquela oposição do quanto pior, melhor, que não querem fazer que querem, na verdade, contribuir, colaborar com as discussões e com o Executivo Municipal de Teresina, e o resultado da votação da reforma administrativa é muito neste sentido. Não teve um vereador que sequer que votou contrário à proposta. As modificações é que foram pequenas, se a gente for levar em consideração o que muito se falava sobre esse projeto. Eu diria até que a gente pode falar de uma mudança no organograma da estrutura da Prefeitura Municipal de Teresina, onde as principais alterações, é claro, a vinculação da Guarda Municipal à Secretaria de Governo, sendo retirada, portanto, da área da assistência social, assim como também a Secretaria de Comunicação sendo transformada em coordenadoria, e a Secretaria Municipal que voltava para a questão das parcerias e concessões, das PPPs, também sendo vinculadas à Secretaria Municipal de Planejamento. O certo é que esse primeiro ponto importante da gestão de Doutor Pessoa não enfrentou nenhuma dificuldade lá na Câmara Municipal, demonstrando, então, que os vereadores têm essa boa vontade com o Executivo. João, eu tenho uma brincadeira aqui com o Eliezer Rodrigues, enquanto nós conversávamos sobre essa questão de reforma administrativa e também sobre a formulação de um possível bloco de oposição lá na Câmara Municipal. Nós apostamos aqui, João. O Eliezer disse que acredita que em 30 dias a oposição começa a ganhar corpo lá na Câmara Municipal de Vereadores. Eu apostei em 2 meses. E você? Seria capaz de arriscar um palpite? Porque, como você bem analisou, nós temos aqui o texto da reforma administrativa aprovado por unanimidade. Mas, mesmo assim, nós já ouvimos dos membros de uma possível oposição ao doutor Pessoa de que isso era um projeto que realmente eles iriam aprovar porque gostariam de deixar o prefeito livre a dar a sua cara a forma de administrar. Na sua opinião, João, você acredita que vai demorar um pouco ou não até a oposição a doutor Pessoa se formar na Câmara? Olha, pelo sentimento que os parlamentares eleitos na oposição têm demonstrado, eu acho que a gente precisa esperar pelo menos até o mês de junho para começar a vislumbrar uma formação de um grupo de oposição coeso. Afinal de contas, a gente hoje tem parlamentares que se declaram independentes, sim, que se declaram distantes do Palácio da cidade, mas a verdade é que eles estão querendo serem chamados, conversar, dialogar, negociar, enfim. Pelo que eu vejo, a gente vai ter que esperar alguns meses para a gente começar a pensar em um bloco de oposição. E quem vai ditar muito isso, Lívio, no meu entendimento, é o presidente da casa, vereador Jeová Alencar, porque ele tem demonstrado uma liderança muito grande, inclusive sobre esses vereadores que foram eleitos pela oposição e que hoje se declaram independentes. Mais do que nunca, então, é estratégico ter Jeová Alencar neste posto, não é, João? Com certeza, o prefeito Doutor Pessoa tem na figura dele uma liderança em que ele deve tratar como um grande aliado, porque além, claro, de ser o presidente da casa, ele tem desenhado ali nas comissões nomes de líderes independentes que hoje ocupam espaços importantes, né? E a gente sabe que as comissões elas são necessárias para debater mais a fundo os temas e além, claro, do fato do presidente da Câmara ser o responsável por formular a agenda de projetos que entram em discussão. Mudando de assunto, nossa equipe de reportagem conversou nesta quarta-feira de cinzas com a governadora em exercício do estado do Piauí, Regina Souza. A repórter Maiara Martins, na realidade, a governadora falou sobre medidas administrativas. Vamos acompanhar como foi este primeiro trecho da entrevista.
A gente está aqui ao lado da governadora em exercício, Regina Souza, onde a gente vai bater um papo sobre essa gestão, né, dela. Ela assume o comando do governo do estado, aí com a licença médica do governador Wellington Dias, que se ausentou para fazer uma cirurgia. E agora a gente vai conversar um pouquinho com ela sobre, né, sua gestão, quais são as prioridades. Então, governadora, boa tarde, né, seja bem-vinda aqui ao Bom Dia, ao Dia News. Boa tarde aos telespectadores da TV O Dia e da O Dia News. E, assim, não é um governo novo, né? Então, não é um programa de governo da Regina Souza, vice-governadora. A gente substitui o governador, então eu cumpro a agenda que ele deixa e a minha, que já estava programada, então é dupla jornada. Então, trabalhando, por conta da pandemia, eu só estava trabalhando pela manhã e agora eu estou trabalhando manhã e tarde, para poder cumprir as duas agendas. Então, teve o que estava programado, inclusive, também por mim, teve inauguração em Lagoa do Piauí, uma passagem molhada que foi importantíssima, que foi feita por indicação minha, porque era importante para as pessoas, ouvir o depoimento daquelas pessoas é assim, uma coisa incrível, ver as pessoas dizer que dormiam do outro lado do rio, quando o rio estava cheio, é um riacho, aliás, mas para poder, no dia seguinte, a maré está baixa, eles poderem passar com água na cintura, com as crianças nos ombros, ver sua moto sendo carregada na correnteza. Então, para aquele pessoal, aquilo ali é felicidade. Até para muita gente é pouca coisa, e é pouca coisa mesmo, porque chegou a 320 mil reais a obra, mas o significado dela, e é isso que me move quando eu vejo que faço coisas que mudam a vida das pessoas. Né? Não importa o tamanho, a cifra para mim é o menos importante. Quando eu levo um posto para uma comunidade é importante. Então teve inauguração, a gente atendeu muita gente. Vamos lançar amanhã um edital para entidades, faz parte do ProSocial, entidades pequenas, entidades apresentarem projetos sociais para terem um recurso para trabalhar, fazer o seu trabalho. Tem muita gente na sociedade civil precisando de um empurrãozinho para poder fazer muita coisa, às vezes coisas que o governo não faz. Então é importante dar espaço. Eu consegui aprovar isso no Secop ainda no ano passado, para que as entidades possam apresentar seus projetinhos pequenos, mas que são de um significado importante na comunidade. O resto foi a agenda pessoal dele e a minha de receber, de estar discutindo as coisas, de olho na pandemia, porque é uma coisa que nos preocupa e está preocupando muito. A gente está muito atento aí para a necessidade de repente, ter que instalar. Estão preparados para instalar, está preparado para instalar novas UTIs, porque nós estamos num patamar muito alto, como o Brasil inteiro, tem lugar que já está 100%, então é uma coisa que preocupa, mas nós estamos atentos a isso também, todos os dias acompanhando. A senhora falou, governadora, a senhora falou desse trabalho que o governo do estado tem feito em relação ao enfrentamento dessa pandemia, né? Há um decreto ainda em vigor com algumas ações que possibilita o estado adotar algumas ações emergenciais, né, no enfrentamento dessa doença. A senhora acredita, né, pelos números, pela avaliação do cenário, a senhora acredita que vai haver alguma necessidade de prorrogação desse decreto, novas medidas emergenciais para enfrentar essa doença, para que não haja uma sobrecarga, por exemplo, no sistema público de saúde? Se não refluir, né, a gente não sabe o que as pessoas aprontaram no carnaval, né, a gente não sabe, muita festa clandestina, muita chácara fazendo festa, a gente vai saber depois, né, daqui a uma semana que começa a aparecer os resultados do carnaval, por exemplo. Então, como nós já estamos num patamar muito alto, é possível que a gente tenha que tomar medidas à altura, né, porque a gente não pode deixar acontecer o que aconteceu em Manaus, né, que as pessoas morrerem asfixiadas por falta de oxigênio. Então, a gente está se preparando agora. É claro que quem vai avaliar isso é o comitê emergencial, que é o pessoal que conhece bem, que sabe avaliar, inclusive o crescimento, a estabilidade ou não, o crescimento, se está em alta, se está em baixa, é o pessoal do comitê, que é da área da saúde, a maioria, e aí eles chamam para conversar, a gente chama todos os parceiros envolvidos, o comitê emergencial ampliado, é mais de 60 pessoas, trabalhador, empresário, tribunais, todo mundo participa. Mas isso, assim, é a última instância, mas o comitê lá da Secretaria de Saúde está funcionando dia e noite observando isso. Tanto que eles estão, hoje eu perguntei, estão prontos para montar novas UTIs se for preciso. Agora precisa toda uma burocracia com o Ministério da Saúde, né? As pessoas pensam que é simples, é só montar, mas tem uma burocracia com o Ministério da Saúde, ele tem que aprovar as UTIs. Hoje tem uma reunião dos governadores, até o
O governador Wellington vai participar, porque é virtual, ele pode participar, como é ele que coordena essa parte, é melhor que ele participe, né, dos governadores, com o ministro da Saúde, para dar uma apertada e dizer qual é o cronograma mesmo, porque está falhando tudo, né? Se não tivesse guardado as vacinas para a segunda dose, não, a gente poderia passar o sufoco, as pessoas que tomaram a primeira dose não ter a segunda, né? E assim em todos os estados. Então é preciso que se apresse essa questão da vacinação, que é só dizendo que contratou, mas cadê as vacinas, né? Então, países aí que Israel já vacinou 43%. Nosso governo federal gosta tanto de imitar Israel, de elogiar, diz que é amigo, então está na hora de pedir socorro lá também. Mas o importante é que a gente tenha esta vacina agora em março, senão a gente vai botar a perder até o que já fez. Tá aí, João, o papel da vice-governadora Regina Souza é substituir o Wellington Dias em momentos em que ele precisa se ausentar. Mesmo assim, ela pegou essa substituição, se deu em um momento bastante crítico aqui para a nossa sociedade piauiense como um todo, visto que estamos vivenciando, como mesmo foi destacado pela governadora em exercício, esse período de carnaval com muitas festas clandestinas acontecendo e que é, claro, vamos ver os resultados daqui a pelo menos 7 dias. Sem dúvida nenhuma. E fica muito claro que a governadora em exercício, Regina Souza, também tenta emplacar uma agenda muito vinculada às bandeiras que ela sempre defendeu na área social, por exemplo, a questão de inaugurações de pequenas obras e, claro, coordenando os trabalhos do comitê em relação à pandemia, porque, de fato, é, sem dúvida nenhuma, a principal preocupação de qualquer gestor no momento. Até porque, como bem falou Regina Souza, a incidência, né, a ocupação dos leitos está em um patamar avançado, por isso precisa colocar lá como retaguarda uma atenção redobrada para que, se for o caso, se pense em aumento de leitos, tanto clínicos quanto de UTI, enfim, é um trabalho que é preciso ser feito com muito planejamento e de olho nos números da pandemia, porque de fato é óbvio que a pandemia ainda não acabou e isso pode refletir significativamente na vida das pessoas. Essa foi a primeira parte da entrevista com a governadora em exercício do Piauí, Regina Souza. A segunda parte você de casa confere amanhã aqui no Jornal O Dia News. João, muito obrigado pela sua participação de hoje. Boa tarde para você, até amanhã também. Boa tarde, Lívio. Até amanhã a todos. Política do Dia.